Bem, a pergunta que guia a minha palestra é: o que é vulnerabilidade? E, na verdade, deveria ter um complemento. Qual a sua importância em direito das famílias no atual contexto social? E eu vou propor aqui uma forma um pouco diferente para abordar essa questão. E antes de chegar a uma resposta, eu quero estabelecer um contexto. E esse contexto que eu quero oferecer, ele vem a partir de uma compreensão dos principais temas que o direito de família e o direito das famílias têm se debruçado nos últimos anos. Vai ser uma apresentação em contexto curto, fiquem tranquilos. Bem, aí a pergunta. No momento inicial, ao menos me parece, no momento inicial eu quero dizer pré-Constituição de 88, o direito de família, ele era muito marcado por essa figura, o casamento. Tudo girava em torno dele, a sociedade girava em torno dele e o direito se preocupava como as pessoas casavam e como elas eram mantidas na suposta paz familiar através desse casamento. O reconhecimento jurídico e social nosso como pessoas, ele era feito em razão desse casamento. E aí, o que sempre me marca quando eu estudo essa época são duas regras bem específicas. A primeira, a necessidade de um curador para defender o vínculo matrimonial nas ações de invalidação do casamento. Em segundo lugar, a proibição de reconhecimento de filhos fora do casamento para impedir que a paz familiar ela fosse, de alguma forma, perturbada. Claro que com o direito de família, ele vem de um fenômeno social, ele foi sofrendo mutações e ali pela Constituição de 88, a nossa maior preocupação pela Constituição e pela centralização que a Constituição fez a partir da dignidade da pessoa humana, nós começamos a nos preocupar com os temas de igualdade. Igualdade entre homens e mulheres, que levou nos artigos 226 e 227 da Constituição a uma menção à chefia conjugal pertencer a ambos, e uma igualdade entre filhos, com uma proibição expressa de diferença entre eles em razão da sua origem. Um terceiro pilar que o direito se preocupou naquele momento foi também a multiplicidade de entidades familiares. Não mais apenas o casamento, mas nós passamos a reconhecer a união estável, a família monoparental, as famílias adotivas e vários outros modelos familiares como de importância perante a sociedade. Isso também foi um marco. Esse marco se aprofundou ainda mais a partir de 2011, data em que o Supremo Tribunal Federal reconheceu a possibilidade de pessoas do mesmo sexo formarem família. Só faz 8 anos. E se a gente pensar de 8 anos para cá, eu acho que nós estamos em uma grande reviravolta, em um outro patamar do direito, não mais de família, mas dos direitos das famílias. E que patamar, quais os temas, o que hoje a gente se preocupa dentro dessas temáticas. E aí eu separei essa foto. Ela ainda não é exatamente o que eu queria, mas eu não consegui achar uma que me agradasse tanto. Mas o que essa foto, eu olho para ela e eu quero que ela passe a impressão é sobre diferenças, sobre multiplicidade de pessoas que seguem filosofias de vida. E com filosofias de vida a gente precisa compreender uma gama de assuntos que são religiões, vertentes políticas, formas de querer ou não estar em família, profissões, ter ou não tatuagem, pintar ou não cabelo, raspar ou não cabelo, qual plano de saúde vai ter. Então, são tantas as decisões e são absurdamente tantas as filosofias que a gente pode escolher na vida, que a primeira base do mundo atual e que impacta no direito das famílias é sobre a diversidade. Nós não vivemos mais a época de uma igualdade formal ou apenas essa igualdade de gênero, de origem que a Constituição de 88 buscou trazer. Hoje, nós temos uma busca pelo reconhecimento das nossas individualidades. Nós queremos conviver em sociedade e estabelecer essas relações sociais,
mas nós também desejamos que as nossas individualidades, as nossas crenças, sejam também devidamente respeitadas. E é aqui que eu acredito que se situa o grande desafio do direito das famílias no mundo atual. O modelo do Código Civil, o texto do Código Civil, ele foi montado e segue inspirado por uma lógica burguesa, europeizante, que se faz presente no texto do Código, dando ainda prevalência à figura do casamento e à posição masculina dentro da nossa sociedade e dentro do nosso direito. Mas essa filosofia que inspirou o nosso Código, ela não é mais condizente com esse direito à igualdade e o direito à diferença que hoje todos nós precisamos respeitar. Mais do que isso, mais do que uma era de direito à diferença, o direito hoje se preocupa muito mais com questões de vulnerabilidades. E a escolha do tema do Congresso do BDFAM foi muito perfeita nesse sentido. Porque ainda que a gente reconheça que nós somos diferentes e devemos ser respeitados nessas diferenças, nós precisamos ter um olhar um pouco mais aprofundado para as vulnerabilidades, reconhecendo que existem diferenças que impedem o acesso de pessoas à informação sobre os seus direitos, à informação sobre o seu estar na sociedade e, consequentemente, o seu acesso à justiça. Aliás, eu quero deixar aqui bem marcado que por acesso à justiça a gente não pode apenas entender o acesso ao judiciário, mas o acesso à informação sobre direitos em geral. E é sobre isso que as vulnerabilidades vão tratar. Vulnerabilidades, no plural, vão chamar a nossa atenção para grupos, para pessoas que não têm o mesmo acesso que outras, sejam por processos históricos, sociais, políticos, econômicos ou culturais, que tradicionalmente os afastaram da seara pública e da seara jurídica, renegando-lhes direitos. Existem grupos que tradicionalmente nós sabemos que são vulneráveis. Nós sabemos que mulheres são vulneráveis, idosos são vulneráveis, crianças são vulneráveis, pessoas com deficiências são vulneráveis. Mas vulnerabilidades são um conceito sempre imutável e eles sempre vão depender do momento em que nós estivermos situados, sempre a exigir um olhar a partir da ideia de: será que eu estou impedindo essa pessoa de exercer a sua plenitude? É isso que deve nos guiar. Eu acho que é esse o ponto que nós devemos nos guiar dentro do direito das famílias. E eu gostaria de citar 3 exemplos da nossa codificação que ajudam muito a entender como as vulnerabilidades podem ajudar a superar o modelo legalista e oferecer soluções mais especializadas, mais adequadas, mais personificadas diante do nosso direito. E eu separei um caso de conjugalidade, um de parentalidade e um da parte assistencial do nosso código. Em relação ao tema conjugalidade, eu acho que nós vivemos um momento bem claro da superação da heteronormatividade. Não apenas porque lá em 2018, se sedimentando ao longo desses 8 anos, nós reconhecemos o direito de pessoas do mesmo sexo de formar família, como nesse momento nós estamos prestes a ter uma decisão do Supremo Tribunal Federal que vai quebrar a ideia de monogamia como a base do nosso sistema. Isso significa que as pessoas elas vão poder se situar em modelos familiares além daquele igual ao que a gente está habituado. E isso é um direito delas. Afinal, a família ela precisa ser um local de desenvolvimento da nossa própria dignidade. Então, a gente começa a superar não só a heteronormatividade, como questões um pouco mais densas de gênero que a gente não estava acostumado. Eu vou fazer uma pequena inversão. No âmbito dos institutos assistenciais, eu separo aqui tutela e curatela, em especial pelo impacto que o Estatuto da Pessoa com Deficiência ocasionou nos sistemas de incapacidade
dando-lhes um perfil mais funcional e não apenas médico. Não basta hoje que a pessoa seja portadora ou tenha uma determinada condição psicofísica. Esta condição pessoal que ela tem precisa enfrentar, precisa ter barreiras sociais, barreiras coletivas, para que seja considerado como uma incapacidade, o que significa que a gente está privilegiando a autonomia, a liberdade e a capacidade das pessoas. Consequentemente, os institutos da tutela e da curatela, eles foram altamente influenciados pela vulnerabilidade, sendo determinados um caráter excepcional. Eles só vão existir na medida, na extensão e pelo tempo em que eles forem necessários e, acima de tudo, em favor da pessoa que a ela está sujeita. Coloquei ali também nos institutos assistenciais menção aos alimentos e aos direitos sucessórios, porque no Congresso do no Congresso do IBD Civil, que aconteceu no Rio de Janeiro em setembro, houveram falas excepcionais, e aí eu destaco a professora Ana Carolina Brochado, que nos chamou a atenção pela necessidade de nós olharmos de forma diferenciada, começarmos a pensar um sistema de proteção um pouco mais aprimorado a pessoas em efetiva situação de vulnerabilidade, ao decidir temas como alimentos e talvez incluir cláusulas específicas em direitos sucessórios que beneficiem e protejam com maior efetividade as pessoas em situação de vulnerabilidade no campo do direito das sucessões. Então, o tema também tem potencial de impacto aqui e já está sendo discutido por todos nós e com certeza vai ser ainda muito falado aqui no Congresso. Volto então para o tema, o segundo que eu deixei aqui em aberto, que é a autoridade parental e guarda no contexto de gêneros. Ao menos a mim, aqui me parece um dos campos mais férteis para aplicar a ideia de vulnerabilidade. Em primeiro lugar, porque a autoridade parental ainda é muito influenciada pelo tema, pelo patriarcado e pelo machismo que domina a nossa sociedade e acaba perpassando também para o texto jurídico. Infelizmente, a guarda e o cuidado com os filhos e com as famílias, sejam os filhos ou as próprias de outras pessoas da família, ainda é naturalizado como um papel feminino e não como um papel de todos. Então, a primeira grande necessidade é juntar todo esse conhecimento sobre a vulnerabilidade feminina e seu papel histórico e reconstruí-la para também colocar outras pessoas nesse papel de cuidado que, vou reforçar, ele não é apenas feminino, ele pertence a todos. E no âmbito específico do cuidado dos filhos, atribuir de forma mais concreta o trabalho de cuidado e desenvolvimento de crianças e adolescentes a ambos os pais. E também, ainda que no âmbito de crianças e adolescentes, nos apropriarmos do direito da infância e construirmos formas concretas de participação e escuta das crianças, algo que ainda está longe de ser real, de ser efetivamente praticado, tanto no direito de famílias, como no direito sucessório, como no próprio direito da infância. A ideia de uma criança tendo voz, escuta e participação ainda é muito estranho, porque nós ainda somos levados a acreditar que criança não sabe o que faz. E nós nos esquecemos que a criança, ela é uma pessoa com reconhecimento dos seus plenos direitos pela Constituição, portanto, ator político e jurídico que merece um espaço condizente com o seu grau de desenvolvimento. Eu acho que como grande saída, um grande caminho para a gente conseguir maior efetividade nos temas das vulnerabilidades e a sua associação ao direito de família, nós poderíamos, talvez, utilizarmos aqui os ensinamentos que grandes feministas negras brasileiras já trilharam antes, e correndo todos os riscos
De esquecer várias delas, eu citaria aqui Sueli Carneiro e Djamila Ribeiro, no Brasil e fora da UFRGS. E claro, Patrícia Hill Collins, Bell Hooks e Angela Davis, que bem demonstram a necessidade de superação das categorias abstratas e o reconhecimento das multiplicidades de vidas, das multiplicidades de vivências que cada um de nós carrega e uma constante necessidade de buscar a adequação da lei a essas múltiplas experiências. E eu chamo aqui, em razão, inclusive, da minha condição de defensora pública, meu papel profissional como defensora pública, a necessidade de um olhar muito mais cuidadoso às mulheres negras pobres e às crianças negras e pobres. A impossibilidade e a resistência que todos nós devemos ter em não julgá-los mediante os padrões outrora estabelecidos para outros tipos de famílias que foram pensadas. Buscando aqui uma síntese, eu acho que, ao menos ao meu ver e de acordo com os estudos que têm sido realizados, as vulnerabilidades, elas têm representado um aprofundamento da igualdade material que a Constituição de 88 buscou concretizar. Buscamos, assim, superar a ideia de categorias abstratas e olhar as pessoas, olhar as suas potencialidades, as suas dificuldades, as suas necessidades e aquilo que elas precisam como forma de amparo e a forma de desenvolvimento digno. O direito, claro, ele sempre parte de uma regra geral e a formulação da norma, ela precisa disso para abranger o máximo possível de pessoas e cargos. Mas nada impede, e tudo favorece nesse momento, e as vulnerabilidades têm esse significado, que a gente possa, a partir da regra geral, promover um processo de escuta cada vez mais qualificado, um processo de especificação das situações individualizadas, de forma que a gente consiga fazer um efetivo acesso à justiça, cumprir de forma concreta o princípio da igualdade material, e assim, quem sabe, em alguns anos, quiçá décadas, a gente consiga diminuir as vulnerabilidades do nosso país e caminhar lá como está na nossa Constituição, tão maltratada, para, de fato, uma sociedade mais justa, livre e solidária. Muito obrigada. Era isso que eu tinha.